Você já parou para pensar onde realmente acontece a maior batalha da sua vida? Pode parecer que ela se desenrola ao seu redor, nos desafios financeiros, nos relacionamentos, no trabalho, na saúde. Mas a verdade é que o campo de batalha mais decisivo, onde vitórias são conquistadas ou derrotas seladas, não está lá fora. Ele está aí dentro, neste exato momento, dentro da sua própria mente. Não são, na maioria das vezes, as circunstâncias externas que mais te prendem ou te impedem de avançar. São os pensamentos que você permite que cresçam e dominem a sua forma de enxergar a si mesmo e a vida. Quantas vezes você já se sentiu derrotado antes mesmo de dar o primeiro passo? Quantas oportunidades deixou escapar? Quantos sonhos engavetou simplesmente porque acreditou nas mentiras que sua própria mente contou? Já percebeu como não são os desafios externos que te derrubam, mas a maneira como você os interpreta? Vemos pessoas que enfrentam dificuldades imensas e encontram força para seguir, enquanto outras, diante de algo pequeno, sentem-se esmagadas e desistem. O que muda? A mente. Há um versículo poderoso que nos ajuda a entender isso em Provérbios 23:7. Porque como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Seus pensamentos não são abstratos, eles constroem realidades. Se você acredita que é incapaz, sua mente encontra provas para reforçar isso. Se pensa que não tem saída, seu cérebro bloqueia a visão de soluções. O que você pensa determina o que você vive. Mas de onde vêm esses pensamentos que sabotam, paralisam, destroem a confiança? Muitas vezes são ecos de palavras ouvidas, críticas recebidas, experiências que feriram, comparações que nos diminuíram. Aos poucos, formam uma voz interna que repete: você não consegue, isso não é para você, nem adianta tentar. E assim, mesmo diante de uma oportunidade, a insegurança surge primeiro, o medo nos paralisa. O problema é que quando acreditamos nessas mentiras, elas se tornam nossa verdade interna. Viver baseado em mentiras é como caminhar em um labirinto, onde todas as saídas parecem trancadas, não porque realmente estão, mas porque a mente nos convenceu disso. O medo de falhar impede muitos de agir. A dúvida sobre o próprio valor/sonhos. A crença de que sempre foi assim rouba a esperança de mudança. Você já se viu preso nesses ciclos? Mas e se houvesse outra forma de pensar? E se em vez de se ver como incapaz, você começasse a se enxergar como Deus te vê? Se em vez de alimentar dúvidas, escolhesse confiar que há um propósito maior? A mente pode ser um inimigo silencioso, mas pode ser transformada. Essa transformação começa quando você decide questionar o que sempre aceitou como verdade. O que você tem permitido dominar seus pensamentos? O que tem dito para si mesmo? Se sua vida segue a direção dos seus pensamentos, para onde sua mente tem te levado? A mente é um campo de batalha invisível. Enquanto por fora tudo parece bem, por dentro, pensamentos semeiam medo e dúvida. Esses pensamentos criam raízes e definem como enxergamos a vida. Uma pessoa pode ter tudo para avançar, mas se sua mente estiver cheia de limitações, ela não sairá do lugar. O pensamento vem antes da ação. Ninguém fracassa na queda, mas no instante em que acredita que não pode se levantar. A queda faz parte. A questão é o que você faz com ela. A mente sabota antes da realidade provar o contrário. O perigo é que essas limitações parecem sutis. Não vale a pena tentar. Você nunca foi bom nisso. Você sempre foi azarado. Frases assim influenciam decisões, reações e até nossa visão de Deus. Quando a mente está treinada para o negativo, qualquer desafio parece impossível. Oportunidades são vistas como armadilhas. O medo de dar errado fala mais alto. Cria-se um ciclo onde a mente é a pior inimiga, impedindo mudanças. O mais sutil é que essas crenças raramente são questionadas. A pessoa aceita que sua vida é assim. O que começou como pensamento isolado vira convicção que molda o viver. Vemos isso na reação a desafios. Uns veem oportunidade, outros prova do fracasso iminente. Não é a situação que muda, mas a interpretação nascida nos pensamentos preexistentes. Outra armadilha é a comparação. Olhar para os outros e medir o próprio valor com base na vida alheia gera insuficiência. O pensamento "eles conseguem, eu não" é um veneno que mata tentativas de crescimento. Quando esses padrões se instalam, criam uma prisão sem muros.
Nada visível impede o avanço, mas dentro há barreiras intransponíveis, erguidas pelos próprios pensamentos nunca desafiados. A mente tem poder imenso, abre caminhos ou tranca portas que Deus deixou abertas. Que tipo de pensamento você tem permitido crescer? Ninguém acorda um dia se sentindo incapaz do nada. A autossabotagem é um ciclo silencioso, alimentado por pensamentos repetidos até virarem verdades internas. Medo da mudança, procrastinação, sensação de nunca ser bom o suficiente são sintomas. Tudo começa com um pensamento isolado. Com a repetição, vira certeza paralisante. O pensamento negativo gera sentimento. Medo cresce, insegurança se instala. A mente vê desafios como ameaças. Oportunidades viram riscos. A vontade de agir existe, mas um bloqueio invisível diz: não tente, você vai se decepcionar. A consequência é a paralisia. Se a mente decidiu que é difícil demais, a pessoa nem tenta. Se tenta e encontra dificuldade, interpreta como sinal para parar. O ciclo se repete, mais forte. Quanto mais se evita o enfrentamento, mais a mente reforça que não vale a pena. O mais cruel é que impede o crescimento e faz a pessoa aceitar essa condição como definitiva. Logo, não é sobre um desafio, mas sobre a identidade. Eu sou um fracasso. A autossabotagem rouba o futuro porque convence que nada pode ser feito. A Bíblia alerta sobre isso. Tiago 5:8 fala do homem de coração dobre, mente dividida, inconstante em seus caminhos. Uma mente dividida entre avançar e temer nunca encontra estabilidade. A vontade de dar um passo é puxada de volta pela dúvida. Essa instabilidade não vem das circunstâncias, mas da organização dos pensamentos. Quem não aprende a desafiar suas crenças fica preso a padrões repetitivos. A mente é solo fértil. Se pensamentos de medo, dúvida e fracasso forem cultivados, crescerão e sufocarão a mudança. Mas e se outra semente fosse plantada? Se a verdade de Deus ocupasse esse espaço, e se a fé fosse a raiz mais profunda? Pensamentos podem aprisionar, mas também libertar. Se a mente nos paralisa com dúvidas e medos, ela também nos impulsiona quando renovada pela verdade de Deus. Tudo começa com a decisão de não aceitar mais uma forma de pensar que limita e destrói. A transformação não vem só com a mudança das circunstâncias, mas principalmente quando os pensamentos são substituídos. É de dentro para fora. Muitos creem que suas mentes são imutáveis, mas a palavra de Deus mostra que podem ser renovadas. Romanos 12:2 ensina: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não estamos presos ao passado. Há um processo de mudança que começa quando paramos de aceitar pensamentos destrutivos como verdades. Renovar a mente não é só pensar positivo ou ignorar medos. É substituir mentiras pela verdade. Se alguém passou anos crendo ser incapaz, esse pensamento não some sozinho. Precisa ser confrontado. Toda vez que a voz interna diz você é incapaz, há duas opções: aceitar ou responder com a verdade de Deus. Ele nos fez com propósito, e nada que ele planejou pode ser impedido por pensamentos limitantes. Deus nos fez para voar alto, não rastejar no chão. A renovação acontece quando o pensar deixa de ser baseado no medo e passa a ser fundamentado no que Deus diz. Se antes desafios eram derrotas certas, a nova mentalidade vê obstáculos como chances de crescer, forjados para o melhor. Se antes a dúvida dominava, agora a fé comanda. Esse processo exige vigilância, pois a mente tenta voltar aos padrões antigos. Pensamentos negativos precisam ser combatidos diariamente. A cada crença limitante, a verdade precisa ser lembrada. Não é negar desafios, mas escolher qual voz será mais forte. É determinar que a voz negativa não é de Deus, mas do inimigo que tenta nos parar. Mas ele não vai conseguir porque Deus é maior. Uma mente renovada não se conforma com o que destrói. Não aceita viver escrava da dúvida, medo e insegurança. A transformação começa quando, em vez de repetir pensamentos limitantes, passamos a declarar as promessas de Deus. Todos os dias, tomamos decisões. Antes de algo acontecer na realidade, acontece na mente. Cada passo, decisão, conquista começa internamente, na forma como interpretamos o mundo. Quando a mente acredita, o corpo responde. Quando pensamentos são fortalecidos pela fé, limites se desfazem.
O que separa quem avança de quem permanece estagnado não é a falta de oportunidades, mas como encaram os desafios. Diante da mesma situação, um vê obstáculo insuperável, outro degrau para algo maior. Muda a convicção interna sobre a possibilidade de superar. Pensar da maneira certa não é otimismo vazio, mas princípio espiritual. Marcos 9, 20 e 23 lembra as palavras de Jesus: tudo é possível ao que crê. Não é só inspirador, transforma realidades. O que alguém crê sobre si e Deus define os limites do que pode alcançar. Muitos desistem antes de tentar, pois definiram o fracasso como inevitável. Se a mente espera o pior, qualquer dificuldade é motivo para parar. Mas quando a fé supera o medo, dificuldades viram testes de resistência. A diferença entre quem alcança e quem estagna está na disposição de crer no invisível. A fé verdadeira não nega a realidade, mas recusa ser controlada por limitações. Olha para o que não existe e age como se já fosse real. Gera movimento, tira da passividade, coloca na posição de quem luta pelo que crê. Aqueles que aprenderam a dominar seus pensamentos e alinhar a mente com a de Cristo caminham sem as correntes invisíveis que paralisam tantos, enxergam possibilidades onde outros veem fracasso. Mantém a esperança mesmo no contrário. O que os diferencia não é a ausência de dificuldades, mas a força interior que os faz continuar. Se a mente dita o rumo, tudo começa no que é alimentado dentro dela. O que você tem deixado crescer? Medo ou fé? Barreiras ou oportunidades? A resposta determina até onde você chegará. Sua vida segue a direção dos seus pensamentos. O que domina sua mente se reflete em suas escolhas, palavras, caminhos. Se pensamentos de medo, a vida será insegura. Se de dúvida, oportunidades parecerão inalcançáveis. Mas se fortalecidos pela fé, nada impedirá o que Deus preparou. Muitas vezes, o que nos impede não são as circunstâncias, mas como as interpretamos. O que tem preenchido sua mente? Que palavras você repete para si? Se até hoje se viu incapaz, limitado, sem esperança, saiba, Deus não te criou para viver aprisionado. Ele te chamou para a plenitude, e a transformação começa dentro de você. Agora é o momento de entregar a Deus o que tem paralisado sua mente, deixar que Ele renove seus pensamentos e coloque em seu coração a verdade que liberta. Vamos orar juntos. Abra seu coração. Permita que esta oração alcance as áreas mais profundas e declare a mudança que já começou em sua mente. Pai amado, neste momento nos colocamos diante de Ti com o coração aberto e a mente sedenta pela Tua verdade. Sabemos que muitas vezes fomos prisioneiros dos nossos próprios pensamentos, acreditamos em mentiras, nos deixamos levar pelo medo e pela dúvida. Mas agora nos voltamos a Ti, porque só a Tua voz pode trazer libertação. Senhor, quebranta nossa mente e remove tudo o que não vem de Ti. Sabemos que pensamentos de dúvida, incapacidade e medo não fazem parte do Teu propósito para nós. Pedimos que, em nome de Jesus, toda mentira que nos impede de avançar seja arrancada agora. Que toda palavra negativa plantada em nós seja destruída pela Tua luz. Muitas vezes deixamos pensamentos errados guiarem nossas decisões. Desistimos antes de tentar, nos comparamos, nos sentimos pequenos, mas agora reconhecemos que não fomos chamados para viver assim. O Senhor nos criou com um propósito e valor inestimável. Por isso clamamos, renova nossa mente, transforma nossa forma de enxergar a vida. Queremos pensar como Cristo, ver com os olhos da fé, caminhar de acordo com Tua vontade. Ensina-nos a filtrar o que alimentamos dentro de nós, que rejeitemos todo o pensamento de derrota e fortaleçamos nossa mente com Tua palavra. Nos momentos de incerteza, que Teu Espírito Santo nos lembre das promessas, que cada dúvida seja substituída pela confiança, cada medo pela coragem, cada fraqueza pela força que vem de Ti. Senhor, declaramos que a partir de hoje não seremos mais escravos dos nossos pensamentos. Nossa mente pertence a Ti, e o que não estiver alinhado com Tua verdade não terá mais espaço. Que possamos viver livres, confiantes, com coração cheio de esperança e mente firme no que é eterno. E para aqueles que ouvem esta oração e sentem suas mentes cansadas, sobrecarregadas, presas a ciclos de ansiedade e medo, oro para que o Senhor traga paz agora. Que sintam Tua presença quebrando as correntes, trazendo alívio e renovação.
que experimentem o descanso que só se encontra em Ti. Pai, entregamos nossos pensamentos em Tuas mãos. Que a partir de agora, tudo que ocupar nossa mente nos aproxime mais de Ti e nos leve a viver a vida abundante preparada para nós. Obrigado por nos ouvir, transformar e nunca desistir de nós. Oramos em nome de Jesus, confiando que já está feito. Amém. Os pensamentos que alimentamos moldam a vida que vivemos. Se a mente estiver cheia de dúvidas e insegurança, tudo ao redor parecerá um grande obstáculo. Mas quando os pensamentos são renovados pela verdade de Deus, cada dia se torna uma oportunidade de viver com propósito e confiança. Você não precisa mais aceitar as limitações que sua mente impôs. Hoje pode ser o começo de uma nova forma de enxergar a vida, baseada na fé e não no medo. Queridos irmãos e irmãs, se esta mensagem te trouxe algum sentido, peço que considere se inscrever no canal e deixar seu like. Nos ajuda muito a continuar espalhando palavras que fortalecem e transformam vidas. Agora quero te convidar a declarar nos comentários uma verdade poderosa. Meus pensamentos serão guiados por Deus. Escreva essa frase e manifeste sua fé, porque quando falamos aquilo em que acreditamos, reforçamos nossa convicção e colocamos em ação a transformação que Deus já começou. Também fique à vontade para declarar o que seu coração quiser. E se você deseja tornar este ano um período de crescimento espiritual verdadeiro, com propósito e constância na renovação da sua mente, não deixe de conferir o material que deixamos no primeiro comentário fixado. Ele pode ser exatamente o que você precisa para fortalecer sua vida de oração e caminhar mais perto de Deus. Que o Senhor te abençoe e continue guiando seus passos. Nos vemos no próximo vídeo.